Olá pessoal, eu sou a doutora Laís Bulsoni, eu sou mastologista e ginecologista em Rio Branco, no Acre. Hoje eu estou aqui com o Dr. Maurício, que é radiologista, e hoje nós vamos conversar sobre um tema que é muita dúvida nas nossas pacientes, né, Maurício? Que são muitas pacientes em comum, que é a questão do BIRADS. As pacientes sempre nos questionam o que significa o BIRADS quando elas vão fazer os exames da mama, né, Maurício? E a gente sabe que o BIRADS é uma classificação internacional que surgiu para poder padronizar os nossos laudos, impedir que tenha erro de interpretação. Então a gente sempre orienta, né, Maurício, a respeito desses achados nos exames, e as pacientes também nos questionam. Então o que é o BIRADS, Maurício? Vamos explicar. Laís, a gente sabe que quando a gente vai falar de mama, tratar mama, investigar mama, é interessante que tenha essa parceria do radiologista e do mastologista. E a gente usa a classificação BIRADS para padronizar o laudo, como você falou, e tornar mais fácil essa interpretação. Então o BIRADS ele é subdividido, e tem 6 graus aí, né? 6 subdivisões, de 0 até 5. E aí é o seguinte, o BIRADS 0 na mamografia, né, que a gente vê mais a presença do BIRADS 0, é quando há necessidade de uma complementação, ou seja, quando você vê lá na sua mamografia um BIRADS 0, significa apenas que foi inconclusivo aquele exame e que precisa de um complemento, que pode ser ultrassonografia, pode ser, por exemplo, uma nova mamografia, só que aí com uma incidência um pouco mais diferente para a gente poder tirar essa dúvida. O BIRADS 1 é o melhor de todos, que é o normal, que é quando a mamografia, quando o exame de mama não tem nenhuma alteração. O BIRADS 2 é quando existem alterações, mas essas alterações elas são tipicamente benignas. O BIRADS 3 é quando existem alterações e elas têm maior probabilidade de ser benigno. Porém, a gente não pode dar essa certeza. Então, o mastologista, o clínico, define em que frequência ela vai voltar, o paciente vai voltar para fazer essa nova avaliação, essa nova investigação. Já o BIRADS 4 e 5 são alterações que têm uma suspeita para malignidade. Então, a gente lança a mão aí da biópsia, é indicado que seja feita a biópsia. Isso mesmo, gente. Então, quando a gente apresenta um BIRADS 4 ou 5, né, Maurício, indica que a gente tem que ter um diagnóstico anatomopatológico. Nós precisamos de avaliar aquele nódulo, aquele achado que tivemos, seja na mamografia, seja no ultrassom, para poder entender e fechar o nosso diagnóstico. Quando a gente fala também do BIRADS 6, ele representa aquelas pacientes que já têm um diagnóstico fechado de câncer e que, no caso, estão fazendo um exame de controle. Por exemplo, uma paciente que fez uma quimioterapia neoadjuvante e, após o término do tratamento, vai fazer um exame de controle para avaliar a resposta do tumor à quimioterapia. A gente sabe que a realização de exames da mama é essencial. Quando realizamos um diagnóstico precoce do câncer de mama, nossa taxa de cura chega a 90%, né, Maurício? Então, sempre orientamos as nossas pacientes a respeito da importância do rastreamento mamográfico e de realizar os exames, tanto radiológicos quanto a avaliação como mastologista. É isso aí, é como você sempre diz, o câncer de mama tem prevenção, né? E o câncer de mama, ele também tem cura. Muito obrigada, Maurício. Valeu, obrigado a você.